Segunda-feira, dia 8 de junho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Temos muitas notícias boas para trazer a vocês. Não é sempre que numa segunda-feira começamos aí com o pé direito, não é isso? Mas eu quero começar dizendo o seguinte. Hoje, nós fomos obrigados a tomar conhecimento daquele vídeo publicado pelo Mané Janones, que mesmo tendo batido com a cara na porta lá do Congresso americano, fez questão de destilar mentiras, calúnias e difamação, papel de qualquer mau caráter protegido por um sistema judicial partidário, como o do Brasil. A prova de que os 4 militantes, incluindo o Mané Janones, não conseguiram conversar com ninguém é a falta da prova, a fotografia. Alguém realmente acha que eles perderiam a oportunidade de tirar uma selfie fazendo biquinho para a câmera e para depois postarem nas redes sociais? Claro que não. Porém, o Mané disse que procurou e não achou o Eduardo para dar um tapa na cara dele. Pois é, esse é o papel do valentão usando pantufas, que vai para a briga no lugar errado, ao invés de ir até o Texas, onde vive o Eduardo. Falar o que disto? Sem comentários, não é isto? Muito bem. Parece que essa segunda-feira não está muito boa para a petezada, pois conforme já foi anunciado na imprensa, e também por mim aqui no canal, a nova proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro foi entregue por seus advogados para a Polícia Federal e para a PGR. Isso aconteceu no dia 1º de junho. E agora aguardam uma resposta da aceitação ou não, até o fim dessa semana. Mas o que chamou a atenção é que o próprio Vorcaro citou o patrocínio ao filme sobre a vida do presidente Jair Bolsonaro nessa proposta. E isto, inclusive, deixou parte dos bolsonaristas inicialmente apreensivos. Porém, nos bastidores, os aliados de Vorcaro dizem não haver motivos para a preocupação. Isto porque, segundo eles, o ex-banqueiro sustenta na delação que não teria havido irregularidade alguma no patrocínio, e tudo foi tratado de forma republicana. Disto nós já sabíamos, né? Quem não queria acreditar era a esquerda. Eram aqueles fabricantes de narrativas, como a própria imprensa. Segundo estes, os mesmos aliados disseram que o Daniel Vorcaro somente citou o patrocínio do filme para esclarecer os fatos e acabar com os rumores de irregularidades e, claro, futura contrapartida por parte de Flávio Bolsonaro. Ou seja, foi tudo normal dentro de uma negociação de uma pessoa com outra, tudo republicano e sem contrapartida do Flávio Bolsonaro. Claro que foi uma péssima notícia para as narrativas petistas. É a melhor colocação. Esse assunto não deve mais render nenhum mísero percentual de votos para o PT. Claro que eles não gostaram. Mas outra notícia que desagradou a esquerdalha foi a de que o ministro Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, determinou a suspensão da divulgação daquela pesquisa realizada pelo Instituto Atlas Intel, que apontava uma queda significativa nas intenções de votos do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, depois do vazamento do áudio entre ele e o Vorcaro. Essa decisão foi tomada após a contestação sobre a metodologia utilizada pelo Instituto, que utilizou elementos capazes de influenciar negativamente a percepção dos entrevistados sobre o parlamentar. O ponto central da contestação, que foi apresentada pelo Partido Liberal do Valdemar Costa Neto, está na estrutura da pesquisa, onde parte das perguntas abordava diretamente as mensagens envolvendo Daniel Vorcaro e o financiamento do filme.
inclusive mostrando o áudio vazado para os entrevistados. Claro que é uma ilegalidade isso, não tem nem como pensar diferente. Em sua decisão, o ministro Cássio Nunes Marques apontou a existência de elementos que poderiam caracterizar direcionamento das respostas dos entrevistados, registrando a presença de indícios de manipulação e de possível comprometimento da neutralidade exigida em pesquisas eleitorais. O episódio reforça então o protagonismo que Nunes Marques deverá exercer na corrida presidencial de 2026. É o que esperamos. Porque recém-empossado na presidência do TSE, o ministro já concentra em seu gabinete alguns dos processos mais sensíveis da pré-campanha, incluindo ações relacionadas ao filme Dark Horse e aos desdobramentos políticos envolvendo Flávio Bolsonaro. Mas, além disto, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes tem em mãos aquele pedido de revisão criminal feito pela defesa de Jair Bolsonaro para anular a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão. Nesse caso, o ministro abriu prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre essa solicitação. Disse ele que, devido à complexidade do caso, que foi enviado para o PGR no dia 27 de maio passado, ele deu então um prazo de 20 dias para que o Ministério Público Federal devolva o caso com a sua opinião. Eu tenho em mente que o PGR Paulo Gonet evidentemente vai devolver dizendo que não vê indícios ou motivos para cancelar a condenação de Jair Bolsonaro. Claro, ele é parça do outro ministro Muralha da Democracia, não é isso? E não vai contrariar o que já está definido. E aí, o que o Cássio Nunes vai fazer? Vai pegar a resposta e mandar para o plenário analisar. E aí as chances disto passar no plenário também são baixíssimas. A menos que, por influência externa, por pressões internacionais de um país aí capitalista, né? Um país de Yankees, né? Pode ser que de repente o plenário do Supremo Tribunal Federal segure um pouco antes de decidir qualquer coisa, porque a depender do que vem pela frente, por conta da definição desses grupos do crime aqui do Brasil terem sido transformados em grupo do terror, os Estados Unidos impõem algumas sanções mais pesadas, sabe-se lá para quem, contra quem, quando, de que jeito. São muitos pontos de interrogação, muitos pontos. Prova é que hoje parece que o Muralha da Democracia resolveu dar andamento a uma investigação sobre o crime organizado. Parece que vão querer aí investigar até onde existe envolvimento, de quem, como, porquê. Ou seja, já existe uma movimentação diferente do que estava estabelecido antes, onde ninguém queria tocar nesse assunto. Mas agora, sob pressão, eles são obrigados a mostrar algum tipo de serviço para ver se Donald Trump cai na armadilha de amenizar as possíveis sanções que o Brasil vai receber. Essa é a realidade. Além disto, os números que foram divulgados hoje pelo Instituto Poder Data acenderam a luz vermelha dentro do Palácio do Planalto. No momento em que o desgoverno vê sua popularidade indo para o brejo, ralo abaixo, e tentando controlar sucessivas crises políticas que não param. E 2 pesquisas revelaram um cenário que mete medo ao núcleo do PT. Porque, segundo a pesquisa, 54% dos brasileiros que dizem conhecer o caso Master, desses 54, 48% deles apontam o envolvimento do atual governo e seu maior líder, o principal responsável por ter permitido as supostas irregularidades
as que foram investigadas até agora. Apenas 32% entendem que o governo do presidente Jair Bolsonaro pode ter alguma responsabilidade. O dado chama atenção porque desmonta aquela narrativa política, petista, obviamente, de transferir integralmente o desgaste do governo para seus adversários, no caso, Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, outro levantamento do mesmo instituto mostra que 47% dos eleitores acreditam que a corrupção piorou e muito durante esse terceiro mandato do atual ocupante do palácio, enquanto 21% afirmam que a corrupção diminuiu. Claro que os 21% representam o percentual de petistas no momento. Para um governo que retornou ao poder prometendo transparência, combate aos abusos e fortalecimento das instituições, os números são politicamente devastadores, né? Porque metade dos entrevistados afirma enxergar o aumento de corrupção e, simultaneamente, outra parte relevante responsabiliza o atual mandatário por um dos maiores escândalos financeiros em investigação no país. Com isso, a narrativa passa a enfrentar resistências fora dos gabinetes de Brasília. Esta é a percepção da população e, em política, essa percepção costuma ser tão importante quanto a disputa pelos fatos em si. E hoje, os números indicam que essa batalha está se tornando cada vez mais infernal para o atual inquilino do palácio. E talvez por isto mesmo, aproveitando o ambiente pesado e tóxico dentro do palácio do casal Esbanja, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro resolveu se manifestar nesse domingo, através de uma cutucada no governo, sobre a decisão da União Europeia de retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar determinados produtos de origem animal para o bloco europeu. Pelo visto, mais um problema do mandatário que vou ter que resolver ano que vem. O Brasil e o agro voltarão a ser respeitados. Foi isso que o Flávio escreveu na Rede X. E mandatário é por minha conta. Ele cita o nome, mas eu evito para não passar mal, né? Devido ao não cumprimento com as normas exigidas pela União Europeia por parte do governo brasileiro, né? O setor agropecuário avalia que as perdas nas exportações poderão alcançar um patamar anual de quase 2 bilhões de dólares em vendas somente para a Europa. E aí, claro, me vem na cabeça uma questão que muitos brasileiros fazem. Por que então não aproveitar que a União Europeia não quer comprar esse volume de carnes do Brasil? Por que não aproveitar esse excedente de exportação e não repassa para os próprios brasileiros? Assim os brasileiros teriam mais carne para comer com preço muito mais baixo, porque está sobrando, não está faltando. Porque a lógica é simples. Quando falta, o preço sobe. E automaticamente, se está sobrando, o preço teria que cair. Mas no Brasil não é assim que funciona. É como no combustível. O barril de petróleo sobe, o governo aumenta o preço do combustível. Quando o barril de petróleo cai, o Brasil mantém o mesmo preço do combustível, ele não baixa o preço. Então, em ano eleitoral, se o mandatário do palácio fosse um pouco mais inteligente, ele iria dizer: olha, derruba o preço da carne, entope a população de picanha, quem sabe assim eles votam em mim. Mas ele não tem esse poder, porque o agronegócio não está com o governo atual. Eles não estão compactuando das mesmas ideias. E com isto, o que vai acontecer? Obviamente, essa carne será destinada a outros países, mesmo tendo menos lucro, evidentemente. A própria China vai dizer: olha, eu já comprei o que precisava, mas se vocês baixarem o preço, eu compro mais. E assim por diante.
como acontece com qualquer negócio ao redor do mundo. Quando você vende porque te pediram, você cobra o que quer. Quando você precisa vender, aí você aceita o preço que te oferecem. E esta é a situação que mostra que o Brasil perdeu o rumo. Não existe um equilíbrio entre política, comércio, balança comercial, né? E sustentabilidade social. Porque sustentabilidade social inclui tudo. Né? Condições de vida, né? Situação econômica, estruturas de segurança, tudo. E é por isso que o governo atual está sendo muito mal aceito pela população. E os índices dessas pesquisas do Poder Data mostram muito bem o porquê que a popularidade do atual inquilino do Palácio está tão baixa. E é aí que o Flávio Bolsonaro tem que saber aproveitar, tirar a diferença. Não é isto? Então, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Não existem outras notícias aí, outras novidades, pelo menos, né? Pelo que eu vi até agora, são 16 horas e 10 minutos. Não surgiu mais nada de novo que interesse. Se surgir, amanhã conversaremos. Por hora, eu quero agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês tenham aí um excelente final de noite. Deixem os likes, ajude o canal a crescer. E eu espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.